Em 2022, o Brasil voltou ao mapa da fome, ferramenta da Organização das Nações Unidas que avalia a situação global de insegurança alimentar. Segundo a ONU, mais de 33 milhões de brasileiros viviam sem a certeza de quando fariam a próxima refeição. Para fazer frente a esse número, o governo federal reestruturou o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país. Em 2023, o novo modelo atendeu mais de 21 milhões de brasileiros e voltou a ser a principal política pública de combate à fome e à miséria no país. No caso de Cleia Pereira Cardoso, que é mãe solteira, o pagamento de R$ 650 do Bolsa Família garante o sustento da casa. Com a primeira parcela, eu consegui pagar minha água e a luz, que estava atrasada. É bom você ter a garantia que você vai receber esse dinheiro todo mês. No ano passado, o programa também registrou o maior volume de recursos desde que foi criado. Foram transferidos mais de 14 bilhões de reais por mês, praticamente o dobro do que foi empenhado no ano anterior. E o valor médio repassado às famílias subiu de R$ 394 para R$ 670. Além do novo Bolsa Família, foram lançadas outras iniciativas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, como pontuou a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Acredita que é um programa que visa aí apoiar pequenos empreendedores, com um fundo garantidor para que eles possam de fato iniciar seus negócios, um conjunto de ações de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, o programa de fomento. Em um ano, a pobreza e a extrema pobreza no país registraram quedas recordes. Segundo o IBGE, a proporção de pessoas consideradas pobres no Brasil, aquelas que recebem até R$ 665 por mês, diminuiu de 31,6% em 2022 para 27,4% em 2023. Em números absolutos, 8 milhões e 700 mil pessoas deixaram a condição de pobreza no país. O levantamento também revelou que cerca de 3 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza, condição de quem sobrevive com até R$ 209 por mês. Melhor resultado da série histórica, destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Quando a gente chega e aí coloca uma transferência de renda, ela passa inclusive a consumir. Quando a gente garante que ela pode acessar o emprego, tem apoio para empreender, a gente cai para 4,4% a extrema pobreza, a miséria. Isso é algo que o Brasil nunca tinha alcançado. Segundo a análise do IBGE, na hipótese de não existirem os programas sociais implementados pelo governo federal, a proporção de pessoas na extrema pobreza em 2023 teria subido de 4,4% para 11,2%. Reportagem Pablo Mundim. Previsão do tempo para quinta-feira, 26 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no Distrito Federal, quinta-feira, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 95% a 50%. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, dia de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 24 a 25 graus. A umidade do ar registra de 100% a 65%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90% a 60%. Luiz Domingues, no Maranhão, comemora aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, quinta-feira com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 80% a 50%.
Belém, no Pará, apresenta céu com muitas nuvens e pancadas e chuva isoladas. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 96% a 60%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, céu nublado com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 21 a 26 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Heliodora, em Minas Gerais, celebra o dia de aniversário com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 21 graus. E a umidade relativa do ar marca de 100% a 80%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com chuva. A temperatura varia de 19 a 25 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 75%. Mostardas, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 15 a 27 graus e a umidade relativa do ar marca de 90% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 26 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou nesta terça-feira a medida provisória 1282 de 2024, que destina 6 bilhões e 500 milhões de reais ao Ministério das Cidades para a reconstrução de áreas atingidas por eventos climáticos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul. O recurso financiará reparos em estradas, pontes e prédios públicos, além de projetos preventivos, como sistemas de drenagem. Outro destaque assinado pelo presidente é a MP 1281-2024, que concede crédito extraordinário de 233 milhões de reais para ações emergenciais na Amazônia e no Pantanal, afetados por estiagem e incêndios. Entre as iniciativas estão a ampliação dos sistemas de alerta hidrológico, fortalecimento da fiscalização ambiental e recuperação da navegabilidade no rio Tapajós. De acordo com o governo, a medida busca aliviar os impactos imediatos e preparar a infraestrutura para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. O agronegócio brasileiro abriu 300 novos mercados internacionais em menos de 2 anos. Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 62 novos destinos foram incorporados à pauta de exportações. Além do comércio tradicional de carnes e grãos, itens como gergelim, uvas frescas, açaí e produtos de reciclagem animal entraram no rol das negociações com mercados estrangeiros. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirma que o recorde alcançado abre oportunidades para agricultores, pecuaristas e demais agentes da cadeia produtiva. Nas palavras do ministro Fávaro, o governo federal vai seguir em busca de mais conquistas para o agronegócio e a economia nacional. O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luiz Rua, destaca ainda as ações em conjunto com a Apex Brasil e o Ministério das Relações Exteriores. Com a criação de 11 novos postos estratégicos, o Brasil conta agora com 40 representantes em solo estrangeiro. De acordo com o mapa, esses profissionais desempenham papel essencial na superação de barreiras técnicas e na promoção dos produtos brasileiros. Para Luiz Rua, as oportunidades de emprego e a diversidade agrícola reforçam o papel do Brasil na geopolítica da paz. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, definiu o calendário de 2025 do programa Bolsa Família. Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro do próximo ano.
A data exata de recebimento dos valores depende do último dígito do número de identificação social, o NIS, indicado no cartão do Bolsa Família. As famílias beneficiárias que possuem o NIS com final 1 receberão os valores no primeiro dia de pagamento. As com NIS de final 2 poderão acessar o recurso no segundo dia do calendário, e assim sucessivamente. A sequência das transferências continua nos dias úteis até chegar aos beneficiários com NIS, cujo último dígito é 0. Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, à exceção de dezembro, que tem o calendário antecipado para o dia 10, com os pagamentos sendo encerrados antes do Natal. As datas são estabelecidas pelo MDS, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. Para evitar a perda do benefício, os dados sobre a renda da família e os documentos de cada pessoa que vive na mesma casa devem ser atualizados no Cadastro Único a cada 24 meses. Para isso, a pessoa responsável pela família deve ir a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou um posto de atendimento do Cadastro Único e atualizar as informações cadastrais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. As cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo, receberam pela primeira vez alertas via Defesa Civil Alerta. As mensagens foram emitidas para risco de desabamentos e enchentes devido a fortes chuvas. No início do mês de dezembro, a ferramenta já havia sido utilizada em Minas Gerais, no município de Conceição do Pará, por conta de deslizamentos em uma pilha de rejeitos de uma empresa de mineração, e em avenidas de Belo Horizonte, devido a risco de alagamentos e enxurradas. Por meio do Defesa Civil Alerta, são enviadas mensagens de texto estilo pop-up na tela do celular. Os avisos são sobrepostos ao conteúdo que está sendo acessado naquele momento, a todos os aparelhos compatíveis conectados às redes móveis 4 e 5G. A depender da gravidade do alerta, também vai ser emitido um sinal sonoro similar a uma sirene. Não é necessário cadastro prévio ou a indicação de um CEP de interesse. Vão ser enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam em localidades com risco de desastres mapeadas pela Defesa Civil. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Entrevista. Balanço 2024. O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo. Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa, em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar. Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços? Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil, mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando, eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha pra gente, pessoas que dizem aí, fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos para comer, mas não foi só isso, pessoas que dizem, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso,
começou trabalhando lá num salão e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa, vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano. Também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés. E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso? Olha, aqui é eficiência. De um lado, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude. Então, o que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4.800.000 pessoas. 1.000 famílias, melhor dizendo, 4.800.000 famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação. Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água. O programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir R$500 milhões para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso? Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção, água para o consumo humano e agora água para a produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção,
para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa. E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro? Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não. A gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas. O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e dentro desse balanço de ano a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né? E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente chegou, criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado, não é, muito animador. E a gente olha, muita gente que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e por isso não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia, recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juros. Não faz sentido em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juros elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, a inflação baixa e essa taxa de juros vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo. Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Olha, eu que agradeço, que Deus abençoe a todas as pessoas, desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. E que, se Deus quiser, um mundo melhor também. O Papai Noel dos Correios conseguiu realizar 100% dos pedidos das crianças pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, mais de 370 mil cartinhas foram atendidas, superando em 100 mil o número registrado no ano anterior. A iniciativa
contou com o apoio de pessoas físicas, empresas e uma parceria estratégica com a Receita Federal, que forneceu 50 mil brinquedos apreendidos para a reta final da campanha. Desde 1989, o projeto atende crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos de escolas públicas. Este ano, pela primeira vez, 8 mil crianças que vivem em abrigos foram incluídas graças a uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Os Correios destacam que a campanha reafirma o compromisso da estatal em promover cidadania e esperança, especialmente para os mais vulneráveis. Além disso, reforça que, com o apoio de voluntários, artistas, atletas e da sociedade em geral, o projeto segue como referência de solidariedade, conectando sonhos e realizações em todo o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. O governo federal lançou em abril deste ano o programa Mais Acesso a Especialistas, que integra a Política Nacional de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. O objetivo é reduzir filas de espera, ter maior eficiência no atendimento e integrar as atenções primária e especializada. Desde o anúncio, a adesão ao programa chegou em 99% dos municípios brasileiros e a 100% dos estados. Com isso, mais de 97% das regiões de saúde estão cobertas pela iniciativa. A meta do Ministério é realizar, entre 2024 e 2026, mais de 1 milhão de cirurgias por ano. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou durante a 16ª reunião do Fórum Nacional dos Governadores, no último dia 10 em Brasília, que a nova etapa do programa vai receber 2 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. A ação vai beneficiar mais de 8 milhões de pessoas em 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde vai investir mais de 4 milhões de reais para fortalecer a estrutura da assistência farmacêutica no Brasil. Com o recurso financeiro, 83 novos municípios poderão estruturar serviços farmacêuticos disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao todo, 511 cidades foram habilitadas em 2024. Os municípios também recebem verba de investimento para aquisição de mobiliário e equipamentos paga em parcela única. Os valores podem chegar a R$ 65 mil conforme o contingente populacional. As localidades que não foram selecionadas neste primeiro momento podem ser habilitadas durante a vigência da atual portaria. O processo que selecionou os municípios em 2024 tem validade de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período. Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal pretende habilitar 100% dos municípios brasileiros ao programa até 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde vai investir mais de 4 milhões de reais para fortalecer a estrutura da assistência farmacêutica no Brasil. Com o recurso financeiro, 83 novos municípios poderão estruturar serviços farmacêuticos disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao todo, 511 cidades foram habilitadas em 2024. Os municípios também recebem verba de investimento para aquisição de mobiliário e equipamentos paga em parcela única. Os valores podem chegar a R$ 65 mil conforme o contingente populacional. As localidades que não foram selecionadas neste primeiro momento podem ser habilitadas durante a vigência da atual portaria. O processo que selecionou os municípios em 2024 tem validade de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período. Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal pretende habilitar 100% dos municípios brasileiros ao programa até 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O governo federal lançou em abril deste ano o programa Mais Acesso a Especialistas, que integra a Política Nacional de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. O objetivo é reduzir filas de espera, ter maior eficiência no atendimento e integrar as atenções primária e especializada. Desde o anúncio, a adesão ao programa chegou em 99% dos municípios brasileiros e a 100% dos estados. Com isso, mais de 97% das regiões de saúde estão cobertas pela iniciativa. A meta do Ministério é realizar, entre 2024 e 2026, mais de 1 milhão de cirurgias por ano. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou durante a 16ª reunião do Fórum Nacional dos Governadores, no último dia 10 em Brasília, que a nova etapa do programa vai receber 2 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. A ação vai beneficiar mais de 8 milhões de pessoas em 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Entrevista. Balanço 2024. O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo. Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa. Em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar. Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços? Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil, mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando. Eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha pra gente, pessoas que dizem aí, fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa, vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano. Também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés. E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso? Olha, aqui é eficiência. De um lado, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude. Então, o que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4.800.000 pessoas. 1.000 famílias, melhor dizendo, 4.800.000 famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza.
Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação. Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água. O programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir 500 milhões de reais para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso? Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção, água para o consumo humano e agora água para a produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção, para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa. E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro? Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não. A gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas. O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e dentro desse balanço de ano a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né? E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos, e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas, e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado, muito animador. E a gente olha, muita gente que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e por isso não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia. Recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E
a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juros. Não faz sentido em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juros elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, é a inflação baixa e essa taxa de juros vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo. Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Olha, eu que agradeço, que Deus abençoe a todas as pessoas, desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. E que, se Deus quiser, um mundo melhor também. Entrevista. Balanço 2024. O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo. Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa. Em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar. Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços? Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil, mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando. Eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha pra gente, pessoas que dizem, aí fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa, vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano. Também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés. E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram
conseguiram isso? Olha, aqui é eficiência. De um lado, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude. Então, o que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4.800.000 pessoas. 1.000 famílias, melhor dizendo, 4.800.000 famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação. Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água. O programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir 500 milhões de reais para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso? Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção, água para o consumo humano e agora água para a produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção, para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa. E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro? Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não. A gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas. O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e dentro desse balanço de ano a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né? E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos e enquanto se trabalha a parte da habitação.
Notícias boas. A gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas, e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado, não é, muito animador. E a gente olha, muita gente que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e por isso não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia, recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juros. Não faz sentido em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juros elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, a inflação baixa e essa taxa de juros vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo. Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Olha, eu que agradeço, que Deus abençoe a todas as pessoas, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. E que, se Deus quiser, um mundo melhor também. Entrevista. Balanço 2024. O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo. Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa. Em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar. Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços? Eu digo que eu gosto mesmo desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil, mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando. Eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha pra gente, pessoas que dizem, aí fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão e agora é empresária.
Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação, ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse, de um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa, vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano. Também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés. E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso? Olha, aqui é eficiência. De um lado, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude. Então, o que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4.800.000 pessoas. 1.000 famílias, melhor dizendo, 4.800.000 famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação. Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água. O programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir R$500 milhões para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso? Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção. Água para o consumo humano e agora água para a produção. Produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção,
para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, a sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa. E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro? Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não. A gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas. O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e dentro desse balanço de ano a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né? E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente chegou, criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado muito animador. E a gente olha, muita gente que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e por isso não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia, recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juros. Não faz sentido em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juros elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, a inflação baixa e essa taxa de juro vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo. Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Olha, eu que agradeço, que Deus abençoe a todas as pessoas, desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. E que, se Deus quiser, um mundo melhor também.